Amigos e amigas, vamos à edição de quarta-feira, 21 de outubro de 2020, do Web Jornal do Paulo Maciel. São notícias resumidas e atualizadas para você que acompanha meus endereços no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, e eventualmente no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Notícias, como já disse, atualizadas e resumidas. Hoje, então, é edição de quarta-feira, 21 de outubro de 2020, dia de Santa Celina, rogai por nós. São Malco, rogai por nós. E Santa Úrsula, rogai por nós. Na Igreja Católica Apostólica Romana, é a 29ª semana do tempo comum. É semana da asa também. Nós estamos na semana da asa, semana da nutrição. E a fase da lua é nova. No dia 23 começa a fase da lua crescente. Bem, hoje é o dia do ecumenismo, dia do podcast, Dia Nacional da Alimentação na Escola. São estas as comemorações deste dia 21 de outubro de 2020. Vamos lá, tem mais informações, aliás, tem muitas informações. Vamos começar aqui falando que o Brasil anuncia que vai comprar 46 milhões de doses da vacina contra a Covid, Coronavac. O ministro da Saúde assinou o protocolo de intenções para adquirir a vacina. Após reunião virtual com governadores na tarde desta terça-feira, 20 de outubro de 2020, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinou um protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses da vacina Coronavac, que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Segundo o Ministério da Saúde, a ação é mais um passo na estratégia de ampliar a oferta de vacinação para os brasileiros. O Ministério já tinha um acordo com a AstraZeneca Oxford, que previa 100 milhões de doses da vacina, e outro acordo com a COVAX, da Organização Mundial da Saúde, com mais 40 milhões de doses. Somadas, as três vacinas AstraZeneca, COVAX e Butantan Sinovac representam 186 milhões de doses a serem disponibilizadas ainda no primeiro semestre de 2021. Segundo o ministro, as doses serão distribuídas em todo o Brasil por meio do Programa Nacional de Imunizações, PNI. Aí diz ele, o general Pazuello diz o seguinte: temos a expertise de todos os processos que envolvem esta logística conquistada ao longo de 47 anos do PNI. As vacinas vão chegar aos brasileiros de todos os estados. Opa! Vamos parabenizar o ministro general Pazuello. Parabéns, general. É a eficiência do militarismo, né? O acordo, vamos aos detalhes do acordo. Para o protocolo de intenções de compra de doses da Coronavac, uma nova medida provisória será editada para disponibilizar o crédito orçamentário de 1 bilhão e 900 milhões de reais, porque tudo depende do Congresso. O presidente Jair Bolsonaro tem que fazer muitas coisas, e procura fazer, mas tudo depende do Congresso. Então, vai ser editada uma medida provisória que vai para o Congresso Nacional. O Ministério da Saúde já havia anunciado também um investimento de 80 milhões de reais para ampliação da estrutura do Butantan, o que auxiliará na produção da vacina.
Segundo o Ministério, o processo de aquisição ocorrerá após o imunizante ser aprovado e obter o registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Produção local. Além destas doses iniciais, a partir de abril de 2021, a Fiocruz deve começar a produção própria da AstraZeneca e disponibilizar ao país até 165 milhões de doses durante o segundo semestre de 2021. O acordo do Instituto Butantan com a Sinovac também prevê a transferência de tecnologia e, com isso, o Butantan deve passar a produzir 100 milhões de doses por ano com sua nova fábrica. A expectativa do Ministério da Saúde é que a vacinação possa ser iniciada em janeiro de 2021. Daqui a 3 meses, né? Estamos em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Pois é. Mas alerta que isso vai depender dos resultados da fase 3 das vacinas, que testa a eficácia e liberação da Anvisa. Segundo o Ministério, o primeiro grupo a ser imunizado serão os profissionais da saúde e pessoas do grupo de risco para a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. A vacinação, segundo o órgão, não será obrigatória. Os testes. A Coronavac já está na fase 3 de testes em humanos. Ao todo, os testes com a Coronavac, que tiveram início no Brasil em julho, serão realizados em 13 mil voluntários. Caso a última etapa de testes comprove a eficácia, ou seja, comprove que ela realmente protege contra o novo coronavírus, o acordo entre a Sinovac e o Butantan prevê a transferência de tecnologia para a produção do imunizante no Brasil. A Coronavac prevê a administração de 2 doses por pessoa. Na segunda-feira, dia 19 de outubro, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, anunciou que a Coronavac é uma vacina segura, ou seja, ela não apresenta efeitos colaterais graves. Ele também disse que os resultados de eficácia ainda não foram finalizados, mas que ele espera que isso seja possível de acontecer até dezembro deste ano. Então, temos boas expectativas aí, governo federal tem 3 laboratórios conveniados. Isso é importante e a partir de janeiro já é possível ter essa vacina disponibilizada, mas vai depender aí da fase 3, né, dos últimos resultados e a aprovação da Anvisa. Ok? Então a notícia alvissareira logo no início do Web Jornal do Paulo Maciel, edição da quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Bem, agora uma outra notícia é que a terça-feira foi de chuva em várias cidades do Espírito Santo na terça-feira. Em Colatina, cidade com 123.400 habitantes, segundo o censo 2020 do IBGE, caiu uma chuva fina, mas constante, amenizando, inclusive, bastante a temperatura. Inclusive, eu participei da Santa Missa na equipe de liturgia às 19 horas e estava chovendo. Eu tive que ir com guarda-chuva. Aliás, eu fui com uma sombrinha. O guarda-chuva eu deixei em alguma loja, não sei qual loja foi, numa época que choveu. Eu saí com guarda-chuva, estava chovendo. Quando eu voltei não estava mais, eu deixei em algum lugar, em alguma loja, em algum lugar que eu fui. Eu não sei onde ficou o meu guarda-chuva. Mas agora eu tive que usar a sombrinha para ir à Santa Missa nesta noite de terça-feira, quando eu participei da equipe de liturgia, sendo animador, salmista e leitor da primeira leitura. Bem, agora vamos falar de novo do caso da separação do Gustavo Lima e Andressa Suíta, porque são celebridades, pessoas conhecidas, famosas, e o caso está ainda rendendo notícia. O cantor Gustavo Lima estaria, olha só, querendo retomar a relação conjugal com Andressa Suíta.
Os dois teriam até marcado um encontro na cidade de Angra dos Reis. Será? Bem, são notícias dos programas de celebridades, gente. Né? São notícias que estão nos programas de celebridades e eu estou passando para vocês porque eu acho que tem muitas pessoas que gostariam de saber e gostam, pessoas que gostam do casal, o Gustavo Lima e a Andressa Suíta. Então, os dois teriam até marcado um encontro na cidade de Angra dos Reis, mas a assessoria nega. Ocorre que a ex já teria contratado a advogada Maria Luísa Póvoa para tratar dos trâmites da separação. Então, aí a gente não sabe se vão voltar ou não, tem que aguardar um pouco, né? Esperar um pouco mais para saber das notícias. A esposa de Zé Felipe, Virgínia, se revoltou com declarações de Malu Ohana de que teria ficado com Gustavo Lima na casa do cantor Leonardo, seu sogro. Virgínia disse que Malu quer ibope, quer biscoito, quer fama. Biscoito é uma nova gíria aí, deve ser o sinônimo de fama, né? Aparecer, alguma coisa assim. Gustavo Lima, segundo a Virgínia, não estava numa resenha na propriedade de Leonardo. Por sua vez, Malu respondeu com indiretas. É muita coisa, né? É muito disse-me-disse esse noticiário dos famosos. Eu nem gosto de ficar falando sobre isso, não, mas é porque o assunto está muito em voga no momento, está assim, chamando o interesse das pessoas. Então, nem que sejam em pinceladas, a gente dá uma pincelada aqui, né, rapidinho. Agora, esse outro assunto é mais importante. O Rafael Vanucci, ele fala sobre a saúde da sua mãe, a Vanusa. O filho de Vanusa, Rafael Vanucci, que é um produtor musical, empresário musical, ele informou que a mãe não fala, não sabe mais comer e não anda. Minha nossa, né? Nós temos que rezar pela Vanusa, uma grande cantora, uma grande intérprete. Rezar para que ela se recupere. Ela está tendo que reaprender a mastigar e até a sentar-se. Vanusa teria dito para que o filho não deixasse os fãs vê-la doente. Então, ela, logicamente, toda pessoa, principalmente quando é artista, né? Pessoa que é artista, né? Anda sempre bem produzido, e ela passando por um momento difícil, ela pediu ao filho para que não deixe os fãs vê-la no estado em que está. Vanucci disse que o estágio de demência de Vanusa, né, uma doença parecida com o Alzheimer, está muito avançado. Ela está acamada, usa fraldas e não possui mais a arcada dentária própria. Todos os dias, Vanusa faz fisioterapia para reaprender a comer. Faz também fisioterapia pulmonar e para o corpo, por ficar muito tempo acamada. Ele quer, com isso, o filho, né, dar uma resposta às pessoas que têm sido agressivas com palavras em suas redes sociais. Portanto, ele está dizendo que o estado dela é um estado delicado, mas ela está recebendo todo o suporte, todo o apoio, está num local especializado, uma clínica, né? E respondendo às pessoas mal criadas que ficam agredindo verbalmente o empresário musical. Agora vamos falar de intempérie. Eu falei que choveu aqui em Colatina, mas nem se compara com a chuva em São Paulo. Olha só a notícia aqui. Vários bairros foram atingidos por chuvas de grande intensidade na cidade de São Paulo, afetando as zonas norte, leste e outras, desde terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Na região desde terça-feira, desde segunda-feira, né? As chuvas desde segunda-feira, não apenas na terça-feira.
Na segunda também choveu em São Paulo. Na região do aeroporto, houve rajadas de ventos de mais de 80 km por hora. Olha só, no aeroporto de Guarulhos, mais de 80 km por hora. Diversas ruas ficaram alagadas na Grande São Paulo e, em consequência, carros enguiçados. Uma garagem de concessionária ficou totalmente alagada e os veículos submersos. O Centro de Gerenciamento da Prefeitura de São Paulo informou que choveu 105 milímetros numa zona e 75 milímetros em outra, ambas na capital paulistana. Houve até queda de granizo e queda de árvores, além da falta de energia em algumas localidades. Meu Deus do céu, situação difícil, hein? O muro de um hospital para Covid-19 desabou, descendo muita lama. No fim da tarde e início da noite de terça-feira, a previsão já era de menor intensidade pluviométrica. A previsão é de chuva fraca nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2020, precipitações mais fortes, no entanto, voltando no sábado, dia 24. Puxa vida, então já chuva mais fraca nesta quarta-feira, ok? Em São Paulo, né? Mas a chuva vai voltar no sábado, dia 24. Então, os paulistanos devem se preparar, né? Paulistanos que sofrem muito com as cheias. Meu Deus do céu, não é fácil, né? Vamos a outra notícia. A ponte liga Brasil e Paraguai já foi reaberta, hein? Olha a notícia importante. Depois de falar da intempérie em São Paulo, vamos falar de ponte reaberta, de fronteiras reabertas, fronteiras entre Brasil e Paraguai. Após quase 7 meses fechada, foi reaberta na quinta-feira, dia 15 de outubro, a fronteira entre o Brasil e Paraguai. A medida faz parte do processo gradual de abertura de fronteiras que estavam bloqueadas devido ao novo coronavírus. Então já começa a ter um processo gradual de reabertura das fronteiras. Um dos pontos onde a circulação foi liberada é a Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu à cidade do Leste, no Paraguai. Fruto de um acordo entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e do Paraguai, Mário Abdo Benítez, os países devem levar em conta os protocolos sanitários contra a Covid-19. Os outros trechos abertos são os que ligam Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, e o Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, e Saltos del Guaíra. De acordo com o comunicado conjunto dos governos do Brasil e do Paraguai, divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores, a iniciativa busca reativar o comércio entre os dois países, conhecido pelo turismo de compras. Realmente, eu conheço, inclusive, uma pessoa que esteve recentemente no Paraguai, antes da pandemia. Esteve lá, fez umas compras, viajou, passeou. É bom, não é? É bom viajar, eu também gosto. Especialmente para a preservação dos postos de trabalho, registra o texto. Nesta primeira etapa, a liberação será com horário regulamentado e seguindo os protocolos sanitários, adotados pela legislação vigente de cada país, evitando os riscos de contaminação e disseminação do novo coronavírus. Então, tem uma portaria que foi publicada, a Portaria 478, autoriza a circulação de paraguaios na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e foi publicada na quarta-feira, 14 de outubro, em edição extraordinária do Diário Oficial da União. Porém, a entrada de estrangeiros no Brasil por rodovias ou por transporte aquaviário foi restringida por mais 30 dias. As restrições de que trata esta portaria não impedem a entrada de estrangeiros no país por via terrestre entre a República Federativa do Brasil e a República do Paraguai, desde que obedecidos os requisitos migratórios adequados à sua condição, inclusive o de portar o visto de entrada quando este for exigido pelo ordenamento jurídico brasileiro.
É o que está na portaria. Construção de pontes. No comunicado conjunto, Brasil e Paraguai ainda registram que, tendo em vista a recuperação econômica das regiões fronteiriças, reafirmam sua disposição em continuar trabalhando para avançar na construção da segunda ponte sobre o Rio Paraná, entre Foz do Iguaçu, no Paraná, e Presidente Franco, cidade do Paraguai, além da ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Marinho, Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. O acordo entre os países destaca a importância da reativação do comércio fronteiriço e a preservação de postos de trabalho. Tá aí, boa notícia, né? Reaberta, então, a fronteira entre Brasil e Paraguai. Agora, uma notícia triste que realmente repercute até hoje. Aconteceu esse fato anteontem, na segunda-feira, mas está repercutindo até hoje. Esse caso do incêndio em Vitória, capital do Espírito Santo, com morte de um menino. Peritos chegaram na manhã de terça-feira, 20 de outubro de 2020, ao edifício de 6 andares no bairro Praia do Canto, em Vitória, no Espírito Santo, onde na noite anterior houve um grande incêndio no terceiro andar. Foi por volta das 20 horas. O sinistro provocou muita fuligem, que é a cinza, muito calor e fumaça em praticamente todo o lado do prédio atingido. Um menino de 4 anos de idade, infelizmente, morreu na ambulância do Corpo de Bombeiros após ser retirado do quarto onde o fogo teria começado. Gente, a gente lamenta muito qualquer morte, mas quando é de uma criança, então, né? Criança de 4 anos. Puxa vida. Havia 6 pessoas dentro do apartamento incendiado. As informações iniciais dão conta de que pode ter havido um curto-circuito no aparelho de ar-condicionado do quarto onde se encontrava a criança. Inclusive, parece que quem falou foi até o síndico. Os bombeiros estavam numa outra ocorrência quando foram chamados e chegaram em cerca de 30 minutos. O tenente Manhago disse que houve também as dificuldades do trânsito para ter acesso até ao local do fogo. Vizinhos e populares tomaram a atitude de solidariedade enquanto não chegavam os bombeiros. E esses vizinhos e populares retiraram diversos moradores, principalmente os mais idosos, que são a maioria dos residentes no condomínio. Eles tiveram que emendar, esses vizinhos e populares tiveram que emendar mangueiras para levar água à residência, a fim de apagar o fogo, de tentar apagar o fogo. Houve um momento em que mãe e filha tentaram escapar por uma janela, mas depois desistiram. Fizeram bem em desistir, porque eu vi o vídeo, e se elas pulassem por aquelas janelas, morreriam certamente. Então fizeram bem em desistir desse ato. Os peritos agora vão fazer a análise para divulgar as causas oficiais do incêndio, se foi de origem acidental, ação pessoal, etc. Onde começou, como foi, vai depender agora da perícia que será feita. E ainda algo que também chamou a atenção de todos nós aqui da mídia, nós repórteres, eu divulguei no web jornal do dia passado, é o triplo homicídio que aconteceu em Pedro Canário. Tem mais informações sobre esse triplo homicídio que teria ligação com o tráfico de entorpecentes. O triplo homicídio registrado no município de Pedro Canário, no extremo norte do estado do Espírito Santo, ocorreu numa casa localizada em área isolada do bairro Camata, no último domingo, 18 de outubro de 2020. O delegado responsável pelo caso, doutor Isaac Ganho, disse que gangues da região querem ter hegemonia na venda de entorpecentes e procuram, assim, eliminar os rivais. É nesta linha de investigação que a ocorrência está sendo analisada. Ele informou que estão sendo investigados pelo menos 4 suspeitos pela morte das 3 pessoas. Um adulto de 38 anos, que morreu, e 2 menores, um de 13 e outro de 15 anos. Os moradores já relatam brigas de gangues
de bairros diferentes de Pedro Canário, procurando se impor no mundo do crime. As informações para o telefone 181, informações da população, são essenciais para as investigações da polícia. Então ligue se você tem informação que possa ajudar a polícia a investigar o crime. 181, não é preciso se identificar. Tem o 190, que é o da polícia militar, mas o mais importante é ligar para o 181, porque o caso já está na esfera da polícia civil. Menina de 5 anos morta por padrasto. Meu Deus do céu. Outro fato aqui que chamou a atenção de toda a comunidade capixaba e que está na mídia desde segunda-feira. Uma menina de 5 anos morreu com vários hematomas no bairro Cidade Nova, na Serra, Espírito Santo, e o suspeito é o próprio padrasto. A polícia já o deteve. O homem, que tem uma deficiência física num membro superior, sem uma das mãos, ele teria agredido a criança, provocando hematomas na cabeça, barriga, mãos e costas. Ele será autuado por homicídio qualificado. O crime aconteceu na segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Segunda-feira foi pesada na área policial e de fatos que causaram muita dor nas pessoas. Foi muito pesada a segunda-feira na Grande Vitória, gente. Muito pesada mesmo. Bem, agora vamos falar de algo mais leve, que são os primeiros dias das aulas presenciais na rede estadual, porque o governo do estado liberou as aulas da rede estadual e municipal. As redes municipais, se quiserem, podem voltar também, só que os municípios é que têm que decidir. As escolas da rede estadual já estão abertas. Os primeiros dias de volta das aulas presenciais nas escolas públicas estaduais do Espírito Santo foram de poucos alunos, mas a justificativa de diretores e professores é de que foi numa semana de feriadão, pois as aulas começaram no dia seguinte ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Lembram ainda que não voltaram os estudantes do ensino fundamental, eles ainda não foram autorizados. A liberação, a partir do dia 13 de outubro, foi apenas para o ensino médio e o ensino de jovens e adultos, o EJA. Nos próximos dias será autorizado o retorno dos outros alunos, o que deixará as escolas mais completas. Mesmo assim, a Secretaria Estadual de Educação, a SEDU, deixou a participação dos alunos como facultativa, ou seja, as teleaulas continuarão para as famílias que preferirem deixar seus filhos em casa. Um aluno que voltou numa escola de Linhares, no norte do Espírito Santo, diz que foi bom voltar, pois fica muito mais fácil de aprender. Eu também acho. Muito mais fácil de aprender na presencialidade do que na teleaula. Ter o professor ao lado é mais fácil para esclarecer as dúvidas. Com o retorno da presencialidade, os estudantes estão tendo que se acostumar de novo a acordar cedo e permanecer o dia inteiro nos estabelecimentos de ensino. Para dar mais segurança sanitária contra a Covid-19, várias medidas foram implantadas, como o distanciamento das carteiras, a aplicação do álcool em gel nas mãos, o inquérito sorológico. Inclusive, esse inquérito sorológico ele está sendo realizado e examina com testes para o novo coronavírus professores e servidores em geral que atuam na educação. Vamos lá, mulher enfrenta doença que provoca queda de cabelo. Minha nossa, não é um assunto que é difícil da gente lidar com essas questões, porque queda de cabelo afeta a vaidade da mulher, né? Mas essa mulher aqui parece que está sabendo enfrentar, né, com sobriedade, com tranquilidade o assunto. Vamos falar do problema aqui, então, não é? Porque é um problema que ela está tentando resolver. Inclusive, agora tem um companheiro que está a ajudando. Uma mulher de 36 anos, que se trata da alopecia areata, concedeu entrevista para falar de seu problema. A doença, segundo a dermatologista Priscila Venturim,
atinge 1% da população e afeta a parte emocional, o couro cabeludo e pelos do corpo. Pode também danificar as unhas. Se for tratada na fase inicial, pode ter cura. Há diversos tipos de tratamentos. Trata-se da doença autoimune e, para facilitar a cura, é necessário praticar uma vida saudável. A paciente que falou à imprensa explicou que o que mais a afetou foi a queda total dos cabelos. Aquilo que eu falei. Fazendo-a optar, então, inicialmente por perucas, depois turbantes, até que encontrou um companheiro que deu força para ela. Esse parceiro, que já havia perdido um filho de 12 anos com leucemia, a ajudou a enfrentar a doença. Ela deixou as perucas e lenços de lado e assumiu a aparência sem cabelos. O companheiro dá força e incentivo, evitando o estresse e os problemas emocionais. A paciente já está participando, inclusive, de um tratamento que poderá trazer de volta os cabelos que tanto identificam as mulheres. Olha aí, né? Vamos desejar aqui, da minha parte, eu vou desejar que ela consiga ter sucesso nesse tratamento e que logo volte a ter os seus próprios cabelos, né? Vamos agora às manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso A Tribuna, que circula em vários municípios do Espírito Santo e é editado na capital Vitória. Manchetes de capa do jornal de terça-feira, 20 de outubro de 2020. A T2 não pode envelhecer por dentro, porque por fora não tem jeito, vai envelhecer mesmo, não tem jeito. Vacina chinesa começa a ser produzida neste mês no Brasil. Galo perde em bola disputa pela liderança. Criança de 4 anos morre em incêndio na Praia do Canto. 6 pessoas estavam no apartamento quando o fogo começou por volta das 20 horas. Pai, mãe, avó, babá e 2 crianças foram resgatados. Mas um dos meninos foi levado já desacordado para uma ambulância, onde morreu após 2 horas de tentativa de reanimação. Moradores e vizinhos do prédio, situado na Avenida Rio Branco, em Vitória, acompanharam apreensivos o socorro às vítimas do incêndio no apartamento. É uma situação... Eu já falei a notícia, mas estou repetindo aqui porque ela está na capa do jornal A Tribuna de terça-feira. Bancos dizem a aposentados como pegar empréstimo com limite maior. E tem um suplemento especial que saiu do jornal A Tribuna de terça-feira sobre as escolas e a educação no novo normal. E mais uma manchete: assaltantes fazem vítimas em 5 casas, igreja e ônibus. Agora vamos falar sobre um acidente que aconteceu na BR-259 e que deixou o trânsito lento em Colatina. Um acidente foi registrado na BR-259 que liga Colatina à região leste de Minas Gerais na tarde de segunda-feira, 19 de outubro de 2020. Uma carreta tombou nas imediações da via de acesso ao bairro Barbados. O veículo só foi retirado na terça-feira, provocando a interdição temporária do trecho da via federal. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, enviou ao local uma equipe de operários de empresa de construção para realizar os devidos reparos na pista danificada. Visando a realização dos serviços com segurança para os trabalhadores, foi implantado o sistema de pare e siga para os veículos que acessam o trecho da rodovia. Canivetada dentro do hospital. O que é isso, gente? Olha, essa notícia muito curiosa que aconteceu em Nova Venécia, aqui no noroeste do Espírito Santo. Um homem de 25 anos de idade feriu com um golpe de canivete uma paciente do Hospital São Marcos, em Nova Venécia. A vítima recebeu canivetadas na face. Meu Deus do céu. O suspeito é filho de outra paciente do estabelecimento hospitalar, cuja mãe, segundo ele, teria sido xingada pela vítima. A direção do hospital emitiu uma nota informando que a vítima sofreu lesões leves no rosto e não corre risco de perder a visão, como se chegou a pensar nos primeiros momentos.
O jovem acusado de agressão foi detido e passa por uma audiência de custódia para se definir se é liberado ou não. Então, agora eu não sei se ele já passou pela audiência de custódia, mas essa audiência de custódia é necessária em casos de crimes mais leves para liberar ou não a pessoa que cometeu o ato. Homicídio em Vila Velha. Um homicídio aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Foi a 1h da madrugada de terça-feira, 20 de outubro de 2020. Alguém ligou para o número 190 da Polícia Militar, que foi para o local e encontrou o rapaz já morto. Ele tinha 26 anos. A Polícia Militar repassou a investigação para a Polícia Civil, que agora investiga as motivações do crime. Havia 2 perfurações na cabeça e uma nas costas da vítima. Minha Nossa Senhora, muita violência, né? Quase sempre a gente sabe de notícia de mortos na Grande Vitória. E tem até mais um aqui que eu vou ter que falar. Homem encontrado morto na vegetação. No bairro Vila Nova de Colares, na Serra, foi encontrado o corpo de um homem que fora assassinado, ficando desfigurado. Aves de rapina, gente, já estavam, inclusive, na vegetação das proximidades, chamando a atenção dos moradores. A vítima estava com o rosto desfigurado. Havia botinas e chaves da vítima, que tinha cerca de 42 anos. Ele estava oficialmente desempregado, mas atuava numa obra de construção. O cunhado dele esteve com esse homem que morreu pouco tempo antes de acontecer o assassínio. Minha nossa, né? Nossos pêsames à família, nossa solidariedade. Não é fácil essa violência da Grande Vitória. Deixa eu ver aqui, notícia que eu ainda posso falar para vocês. Ah, sim, tem que falar aqui sobre o auxílio emergencial. Ainda tem tempo ainda? Vamos ver, ainda tem tempo ainda, né? Vamos falar sobre o auxílio emergencial, porque já está saindo o auxílio emergencial para deixa eu ver aqui, não 1 milhão. Para 1.600.000 pessoas. Olha lá, vamos à notícia completa? A segunda parcela da extensão do auxílio emergencial começou a ser depositada na segunda-feira, dia 19 de outubro, na conta de 1.600.000 beneficiários do programa Bolsa Família, com o final do NIS número 1. São 421 milhões de reais liberados para o pagamento. De acordo com a Caixa Econômica Federal, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a segunda parcela. O recebimento do auxílio emergencial extensão atinge aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondente Caixa Aqui, ou por crédito na conta Caixa Fácil. Então, tem várias formas de receber esse dinheiro do governo Bolsonaro. Os valores individuais são de R$ 300 ou R$ 600, no caso de mãe, que é a única provedora do lar. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre dando prioridade ao benefício de maior valor. Então, informação importante. Tem dinheiro na praça para quem é inscrito no Bolsa Família. Aí você tem que verificar o seu final do NIS, final do seu cartão aí, para ver se você está tendo direito nesse momento. Agora vamos falar de mundo digital, porque hoje em dia tudo praticamente vai sendo feito através do mundo digital, né? Da internet, do computador, do celular. E os serviços digitais para trabalhadores são os mais acessados no site GovBR, que é o site do governo federal. O portal único GovBR atingiu a marca de 1.000 serviços digitalizados nos últimos dias. Cerca de 400 foram migrados
no início da crise da Covid-19 até agora. Os serviços mais procurados nos últimos 30 dias são o saque do abono salarial, a obtenção da carteira de trabalho e a solicitação do seguro-desemprego. Também estão na lista a inscrição no cadastro único para programas sociais do governo federal, emissão de certidão de antecedentes criminais e o meu INSS. Olha, as pessoas procurando, então, o site do governo federal. São serviços que atendem a toda a população brasileira. Ao trabalhador, por exemplo, o seguro-desemprego e a carteira de trabalho digital. Ao motorista, a carteira digital de trânsito e aos beneficiários do INSS, todos os serviços estão disponíveis na palma da mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, segundo o secretário de Gestão Digital do Ministério da Economia, Luiz Felipe Monteiro. A meta do Ministério da Economia é digitalizar 100% dos 3.800 serviços prestados pelo governo federal até 2022. Hoje, 81.200.000 brasileiros são usuários do GovBR para acessar os serviços públicos de forma digital. O número de acessos ao portal passou de 4 milhões em janeiro deste ano para 15 milhões mensais em setembro. Minha nossa! Nossa Senhora! Quintuplicou? Não, deixa eu ver aqui. Quadruplicou, né? Quadruplicou. O analista de sistemas Diogo Pessoa, morador de Brasília, se interessou pela carteira digital de trânsito ao saber do lançamento do serviço. Desde novembro do ano passado, ele utiliza o documento no celular. Trouxe muitas facilidades, já tem uma autenticação digital, ou seja, quem quiser verificar a autenticidade do documento é bem prático. Outra facilidade é não precisar andar com o documento físico, já que a CNH digital substitui o documento físico, avaliou o analista. Economia para os cofres públicos também. Isso aí é importante porque o governo, economizando, pode investir em outras áreas em benefício da população. Então, vamos falar sobre isso. Os usuários poupam tempo ao não precisarem se deslocar a um ponto de atendimento, e isso significa também menos gastos. O governo economiza ao eliminar a burocracia, reduzir o uso de papel e de pessoal para o atendimento, por exemplo. De acordo com o governo federal, dos cerca de 2 bilhões de reais poupados anualmente com a estratégia de transformação digital, 1,5 bilhão de reais é a economia para a sociedade e outros 500 milhões para o governo. Importante, então, você que quer acessar, é importante verificar se você tem condições. É lógico que tem as pessoas que ainda não têm condições de acessar serviços digitais, tem pessoas que não têm internet, mas quem tem e fizer questão de utilizar os serviços digitais, é bom entrar lá e tentar fazer uma tentativa para ver se dá certo. Agora, para a gente finalizar, vamos aqui à cotação do café no fechamento dos negócios na terça-feira, dia 20 de outubro de 2020, no Centro de Comércio de Café de Vitória. É o preço da saca de 60 quilos. O Arábica 6, R$ 458, Arábica 7, R$ 363 e o Conilon 7, R$ 374. O dólar fechou em alta de 0,12%, cotado a R$ 5,61. A Bolsa Brasileira fechou em alta também, uma alta expressiva, e a Bolsa voltou a atingir 100 mil pontos, hein? Uma alta de 1,91%, e o índice Ibovespa atingiu 100.539,83 pontos. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045. O salário mínimo por hora, R$ 4,75, salário mínimo por dia, R$ 34,83. A taxa básica de juros da economia brasileira, Selic, está fixada em 2% ao ano. É fixada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. E o Banco Central também utiliza um índice de inflação para os seus cálculos. Esse índice informa que a inflação dos últimos 12 meses
está atingindo 3,14%. Agora chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição da quarta-feira, 21 de outubro de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá, acredite. E do aramaico, temos a expressão Maranatá, que significa vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar. Esteja pronto. Arrependa-se dos seus pecados. Tenha fé, esperança e amor. Amor, caridade. Amor, fraternidade. Shalom, a paz!